Vamos a mais um entendimento. A verdade sobre o ladrão na cruz. É isso mesmo. A verdade, eu pelo menos nunca ouvi ninguém falando dessa forma que eu vou te falar agora. E claro, eu vou falar te mostrando um entendimento racional, como é diferente de um entendimento religioso. Então assim está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43, no texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Assim está escrito. Entende-se então, claro, de uma forma religiosa, de uma forma literal, lendo isso daqui, você fala, caramba, então quer dizer que o ladrão subiu nas nuvens? O ladrão foi transladado para o reino espiritual? Ah, mas não pode, né? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, assim disse Paulo. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha o ponto de interrogação. Então o ladrão da cruz, tanto faz aquele ladrão que falou coisas boas, como o outro ladrão que ficou quieto, nem a carne de um, nem a carne do outro poderia, e nem a carne de Jesus de Nazaré, também poderia herdar o reino espiritual, porque no reino espiritual não entra carne e sangue. Vamos ler então Lucas 23, do 39 ao 43, o contexto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Versículo 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. 42. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Olha aqui. Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus estava falando que aquele ladrão que se arrependeu, naquele dia ele estaria no paraíso. Já um versículo antes, o malfeitor disse que quando ele viesse no reino, era para lembrar dele. Mas o que desmente, desqualifica esses versículos da forma literal. Não estou aqui falando se Jesus realmente falou isso ou não, se isso daqui foi uma invenção de Roma ou não. Não é isso que eu estou falando. Mas olha aqui a situação. Quando nós lemos Isaías 42:5, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela, sem acepção de pessoas. Se a pessoa é boa, se a pessoa é má, não tem como, porque todos são ruins. Na natureza carnal não tem bondade nenhuma. Então aqui, Isaías estava falando que Deus dá o corpo carnal, o fôlego de vida, que é a alma, e o espírito. Todo ser humano tem um espírito. Correto? E, inclusive, em Eclesiastes 12:7 diz assim, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse corpo carnal volta para a terra e o espírito volta para Deus. Que diferença tem eu, você, daqueles dois ladrões que estavam pendurados naquele madeiro? Porque eu não vou ler Eclesiastes 9, mas depois você lê. O final é igual para quem faz o bem e quem faz o mal. Mas isso aqui eu quero falar a forma que está, do entendimento racional do ladrão na cruz. Que eu tenho certeza
que você, muitos, a conta não fecha, mas para mim, graças a Deus, fecha. E vai fechar para você. Então, Isaías 42 diz que o ser humano ele é feito de corpo, alma, que é a vida, e espírito. A alma e o corpo se acaba. Porque o que dá vida ao corpo carnal é o fôlego de vida. Acabou aquela alma, aquela vida, acabou o corpo, acabou tudo. E o que volta é o espírito. Ah? É isso? Em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, cara pálida, aqueles dois ladrões, ambos, tanto que faziam o mal quanto faziam o bem, os corpos dos dois voltou ao pó. Inclusive o de Jesus de Nazaré. Voltou ao pó. E o espírito voltou de onde veio, do reino espiritual. Por quê? Não foi o espírito que manipulou a vida daqueles ladrões para eles roubarem. Não. Eles só praticaram o roubo por causa da fraqueza da alma, fraqueza da natureza carnal. A transgressão carnal que fez eles virarem ou serem ladrões. Você consegue entender? Então, tanto o espírito do que estava à esquerda como estava à direita, voltou de onde veio. Porque o espírito não tem acepção. Deus não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que Deus faz acepção de pessoas. Olha, você, eu não vou colocar espírito, você não é meu filho no espírito porque você é escurinho. Você não vai ser meu filho no espírito porque você é clarinho. Você não vai ser meu filho no espírito porque você tem o olho puxadinho. Você não vai ser meu filho no espírito porque você tem a cabecinha graúda. Você não vai ser meu filho no espírito porque você tem um queixinho fino. Será que é meu? Será que não é? Ei, Deus não faz acepção. Então talvez, quem colocou esse escrito aqui, falando, talvez ele não conhecia. Eclesiastes 12, 7. Talvez quem editou essa Bíblia aqui, esse texto, talvez não conhecia Isaías 42, 5. E não conhecia Gênesis capítulo 6, quando Deus falou: o meu espírito não contenderá, o meu espírito não estará, não agirá no homem para sempre. Apenas 120 anos. Está claro que todo ser humano ele tem um espírito. Que os espíritos é que são filhos de Deus. Os espíritos estão tendo uma experiência na carne, nessa natureza terrena. Então o ladrão da esquerda e o ladrão da direita, eles estavam da mesma forma que eu e você. Tendo um corpo carnal experimental, gente. Assim que é o entendimento disso. Aí fecha a conta. Para mim, fechou perfeitamente. Você consegue entender? Porque não vai dar tempo de ler, mas eu vou te convidar a ler Eclesiastes 9, para depois você ver aqui, ó. Olha aqui, rapidinho. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos, os sábios com os seus feitos, estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal. Depois você lê Eclesiastes capítulo 9, leia, o final é igual para todos, tá bom? A verdade sobre o ladrão da cruz. Então, quando eles entregaram o espírito, que eles pararam de respirar, que a alma deles, a vida deles morreu, acabou, o espírito dos dois voltou de onde veio, do reino espiritual. Porque Hebreus 12, 9, Deus é pai dos espíritos. Eclesiastes 12, 7, o corpo daqueles ladrões foi para o pó até e o espírito voltou de onde veio. Porque eles são igual água e óleo. O espírito não se mistura com a natureza carnal, tá bom? Dê seu like, compartilhe, comenta, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau.